se for para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E isso foi bradado por Dom Pedro I em janeiro de 1822, de uma dessas janelas aqui do segundo andar do Paço Imperial, aqui no Rio de Janeiro. Esse aqui é um vídeo especial sobre os 200 anos da independência do Brasil, ocorrido em 1822, e que estamos comemorando essa semana que estamos postando esse vídeo. Então, um vídeo especial sobre o bicentenário da independência do Brasil. E eu quis fazer aqui um videozinho curto, mostrando aqui toda essa região aqui da Praça 15 atualmente, né? Porque ela é muito importante, tem uma grande importância histórica pelos prédios que compunham toda essa região aqui da Praça 15, que existem desde os tempos da colônia, Império e República Brasileira. Então aqui, para começar, foi uma dessas janelas aqui do segundo andar. Alguns dizem que é quinta ou a sexta janela de lá para cá, que foi bradado o dia do fico por Dom Pedro I. Agora vem comigo aqui, porque deixa eu mostrar aqui também uma outra curiosidade, porque aqui nós temos o Paço Imperial à minha direita, e ali mais na frente, do outro lado da rua, vocês podem ver uma outra construção ainda mais antiga que essa daqui, que é o Convento do Carmo. O Convento do Carmo, ele tem esse nome porque pertencia aos carmelitas. E quando a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, eles removeram os carmelitas de lá, e ali ficou morando, por exemplo, a rainha de Portugal, Dona Maria I. Às vezes a gente até esquece, né? A gente fica só lembrando de Dom Pedro I e Dom Pedro II, mas em 1808 nós tivemos a rainha de Portugal, era a Dona Maria I, e tínhamos o Dom João VI, que era o príncipe regente, porque sua mãe estava afastada por problemas de saúde. E aí Dom João VI então era o príncipe regente, e aí tomou posse como rei do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, aqui no Rio de Janeiro, em 1816, logo após a morte da sua mãe. Então, originalmente o Paço aqui Imperial, ele era uma casa de fundição. Aí depois passou a ser a casa do governador, depois do vice-rei, quando o Rio de Janeiro passou a ser a capital aqui do Brasil. E em 1808, com a chegada da família real, passou a ser o Paço Real. E a partir de 1822, com a independência do Brasil, e o Brasil tornando-se um novo império, passou a ser conhecido como Paço Imperial. E aqui também teve muitos fatos históricos. Entre eles nós podemos destacar o dia do fico, que eu já falei. E também dizem que foi uma dessas salas aqui, hoje conhecida como Sala 13 de Maio, que a princesa Isabel teria feito a assinatura ou redigido a Lei Áurea. Foi aqui também que em 15 de novembro de 1889, a família real aqui reunida, principalmente Dom Pedro II, sua esposa e a sua filha princesa Isabel, foram comunicadas oficialmente do golpe que estava sendo implantado e sendo instaurado a República, onde aqui eles foram informados sobre esse golpe e que a monarquia tinha caído e que eles deveriam sair imediatamente do país e assim cumprindo o exílio. Então aqui à minha esquerda fica atualmente a rua 1º de Março, né? Uma homenagem a uma batalha ao fim da Guerra do Paraguai. Aqui do meu lado fica a atual Avenida 1º de Março. E antigamente, lá na época do Império, ela era conhecida como Rua Direita ou Rua Direta. Ela ligava o antigo Morro do Castelo, demolido em 1922 mais ou menos, até o Morro de São Bento. E aqui, ó, atrás de mim, você pode ver o Convento do Carmo. Antigamente, ali tinha um passadiço, por um tempo teve um passadiço, que é tipo uma passarela que interligava ali uma das janelas do Paço Imperial a uma das janelas do Convento do Carmo. E ali do Convento do Carmo, naquela lateral ali, também tinha um outro passadiço que ligava o Convento do Carmo à igreja ali do outro lado da rua, que já foi a Antiga Sé. Por que a Antiga Sé? Porque ela foi a catedral do Rio de Janeiro e principal igreja do Brasil durante o tempo imperial e até meados da República, porque ela se transformou em catedral com a chegada da família real portuguesa e foi catedral do Brasil, do Rio de Janeiro, até 1976, quando foi transferida a Sé para a atual Catedral Metropolitana de São Sebastião. Então dizem que a Dona Maria I, né, a rainha de Portugal, ela ficou hospedada ali uma daquelas primeiras janelas daquele lado ali do Convento do Carmo. E tanto o passadiço que tinha ligando o Paço Imperial ao Convento do Carmo e o passadiço que ligava o Convento do Carmo à Antiga Sé do Rio de Janeiro, a igreja, era porque para a família real não precisar descer, né, sair dos prédios para passar no meio da população. Então eles tinham esse acesso aí mais privativo do paço para o convento, do convento para a catedral. Aqui está a antiga catedral, a Antiga Sé do Rio de Janeiro, que é a Igreja Nossa Senhora do Carmo.
ela foi uma igreja muito importante para a história política do Brasil, porque aqui foi a principal igreja do Brasil na época imperial. Então, por exemplo, aqui foram coroados como reis e imperadores do Brasil, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aqui teve o casamento dos monarcas e também o casamento da princesa Isabel. Infelizmente também a igreja acabou sendo muito modificada, né? Depois da queda da monarquia. Ela não está exatamente igual como era lá na época da monarquia no século XIX, mas ela mantém praticamente tudo como era antes, salvo algumas alterações aí arquitetônicas, tanto da sua fachada quanto da sua parte interna. Aqui, ó, agora eu estou em frente ao Arco do Teles. Ele é muito famoso aqui no Rio de Janeiro, principalmente porque ele é desde a época também do Império. É uma construção bem antiga aqui da nossa cidade. Então Dom Pedro I, Dom Pedro II chegou a ver esse arco aqui já construído. Você vê o estilo dele arquitetônico, muito bonito. E o detalhe é que toda essa área aqui, ó, ela pertencia a essa mesma construção que nós vemos hoje, conhecido como Arco do Teles. A história dessa abertura desse arco aqui é bem interessante, porque ali tinha a antiga travessa do comércio. E bem ao lado ali, mostra ali, aquele prédio espelhado ali, moderno que a gente vê hoje, ali foi o primeiro grande mercado municipal do Rio de Janeiro. Então você tinha ali mercado municipal e aqui do lado você tinha a travessa do comércio, o antigo mercado dos peixes. Aqui era conhecido como o mercado da Candelária, pela proximidade com a igreja da Candelária. Então aqui era uma região de um comércio muito farto, né? Então, quando Teles de Menezes, que foi quem construiu isso aqui, ele resolveu construir todo esse quarteirão aqui que a gente vê hoje. Atualmente só sobrou esse pedaçozinho aqui, ali até aquela esquina ali. E aí, para não fechar a abertura com essa travessa do comércio, ele então projetou a abertura desse arco bonito aqui que a gente vê, para que pudesse então as pessoas ali pudessem ter uma passagem direta entre o antigo Largo do Paço, atual Praça 15, até a travessa do comércio. E aqui atrás de mim uma outra construção super histórica aqui do nosso país, que é o chafariz da Praça 15, ou o chafariz da Pirâmide, ou o chafariz do Mestre Valentim, como também ele é conhecido. Você vê que a proximidade dele, ó, ali com o Paço Imperial, bem ao lado, né? Eles são contemporâneos, né? E aqui esse chafariz é muito importante para entender a história do abastecimento de água no Rio de Janeiro. E outra coisa interessante, vem acompanha aqui por favor, porque aqui você tem uma ideia, e onde eu estou pisando aqui agora, aqui tudo era água, né? Na época do Império aqui era água, foi sendo aterrado ao longo dos últimos anos, dos últimos séculos. Então aqui você vê ali a construção do chafariz, ali todo em pedra, e aqui embaixo você consegue ver pequenas escadas laterais aqui, para ter a dimensão que o mar vinha até esse muro aqui que nós vemos, ó, aquele muro de pedra ali. Então a água batia aqui porque aqui era um cais, né? Então muita gente desembarcava aqui ou abastecia os seus barcos. Então era uma área muito importante, não só para o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, como também para todo o contexto histórico da nossa cidade. E agora chegamos ao monumento, à estátua em homenagem a Dom João VI, né? Foi ele aqui que chegou em 1808 junto com a sua família real lá de Portugal. Essa estátua aqui, esse monumento, ele não é tão antigo igual os outros. Esse monumento aqui é de 1965. Ele foi colocado aqui, um dos monumentos instalados durante as comemorações de 400 anos da cidade do Rio de Janeiro, em 1965. Mas ele foi colocado em uma situação aqui, um local estratégico, justamente porque lembra um pouco o desembarque da família real lá em 1808. Então vocês vejam que nessa região aqui, na Praça 15, como tem coisa histórica da época do Império, né? Desde a época da colônia, aliás, passando pelo Império até os tempos atuais da República, né? Você tem aqui, você pode ver o monumento da Dom João VI, o monumento do Dom João VI. Ali temos o chafariz da Praça 15, nós temos o Paço Imperial, lá no fundo nós temos o Convento do Carmo, e mais ali na reta ali do chafariz a gente tem a antiga sede do Rio de Janeiro, a antiga Catedral do Rio de Janeiro, e à esquerda, do outro lado da praça, nós temos o Arco do Teles. Então é uma região totalmente histórica aqui para a nossa cidade, para o nosso país, e que os visitantes, tanto dos visitantes brasileiros, né, quanto dos estrangeiros, tem que valorizar muito aqui esse espaço urbano aqui, como um contexto histórico aqui, turístico da nossa cidade. E aqui estamos na famosa Rua 7 de Setembro, logicamente uma homenagem à data da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. E não foi à toa que essa rua aqui ganhou esse nome de 7 de setembro. Antigamente ela era a Rua do Cano. E o que isso tem a ver? Porque a Rua 7 de Setembro, ela liga a antiga Praça da Constituição
a Rua da Constituição, atualmente ali Praça Tiradentes, até o antigo Largo do Paço, a atual Praça 15. A gente está aqui na esquina com a Rua 1º de Março, que é bem em frente à Praça 15. Se você for reto aqui nessa rua 7 de setembro, você vai sair exatamente na Praça Tiradentes, onde tem uma estátua enorme de Dom Pedro I. Originalmente era a Praça da Constituição, porque ali tinha o antigo Teatro São João, no mesmo local onde hoje fica o Teatro João Caetano. E foi nesse Teatro São João que foi comemorado a primeira Constituição do Brasil em 1824, com a presença de Dom Pedro I. E aí, se você for mais ainda nessa reta aqui, permanecendo ali pela Rua da Constituição, você vai sair exatamente no Campo de Santana, que é um outro espaço muito histórico para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que o Campo de Santana leva esse nome originalmente. Por quê? Porque ali existia uma antiga igreja, a igreja dedicada a Santa Ana, que é a mãe de Nossa Senhora. Então ali, aquela igreja ali, ficava onde hoje é a Estação Central do Brasil de trem. E ela foi demolida para a construção da Central do Brasil, ainda no século XIX. E aí o Campo de Santana, popularmente conhecido, foi mudando de nome, até se chegar à Praça da República. Mas a gente conhece até hoje como Campo de Santana. Ali foi feitas grandes comemorações na época do Império, como a aclamação do próprio Dom Pedro I, a aclamação de Dom João VI como o rei do Brasil, o Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves, em 1818, e outras grandes comemorações da época imperial, incluindo aí a independência do Brasil. E aqui, bem ao lado do Paço Imperial, que está aqui atrás de minha direita, a gente tem o Palácio Tiradentes, esse edifício mais moderno aqui, que foi construído na década de 20, inaugurado em 1926. E aqui foi a sede da Câmara dos Deputados Federais até a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília em 1960. Depois foi a sede da Câmara dos Deputados do Estado da Guanabara. E até 2021 foi também a sede da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Aqui, antes desse prédio aqui, funcionava a cadeia velha embaixo, inclusive foi onde Tiradentes ficou preso, por isso que leva o nome de Palácio Tiradentes. E também funcionava em cima a Assembleia da época do Império, que seria a Câmara dos Deputados Federais de hoje. Então aqui funcionava a Câmara, na antiga Constituição que tinha antes do Palácio Tiradentes, e lá no Campo de Santana ficava o Senado do Império, onde ali no Palácio Conde dos Arcos, onde hoje é a Faculdade de Direito da UFRJ, ali pertinho do Hospital Souza Guiar. E aqui, ó, bem naquele fundo ali, naquela reta ali, ó, nós podemos ver ali, logo ali, a igreja de São José, muito conhecida nas pinturas antigas do Rio Antigo, né? E por que eu estou falando disso agora? Porque lá depois da igreja de São José, antigamente, onde você vê aquele prédio espelhado lá atrás, aqueles prédios grandes, ficava o saudoso Morro do Castelo. O Morro do Castelo, gente, ele foi arrasado, foi derrubado na década de 1920, né? Tá fazendo agora 100 anos do desmonte do Morro do Castelo, um dos maiores crimes contra o patrimônio do Brasil. E por que, gente? O Morro do Castelo, ele tinha uma importância muito grande para a história do Rio de Janeiro e do Brasil, consequentemente, porque foi a partir dele que o Rio de Janeiro, a capital da colônia e depois do Império e do início da República, cresceu. Hoje temos esses prédios públicos aqui, o Paço Imperial, o Palácio Tiradentes ali, a Assembleia Legislativa, igrejas, catedrais. Aqui próximo nessa região foi graças ao Morro do Castelo. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo especial dos 200 anos da independência do Brasil. Deixe o seu joinha se gostou, faça um comentário aí embaixo e siga a gente no Instagram, @Rio de Segredos. Um grande abraço e independência ou morte!